Nosso país está sendo governado pelo Supremo Tribunal Federal. Não que ele queira, mas porque, infelizmente, quem tem a atribuição constitucional de fazê-lo não está conseguindo realizar minimamente o seu mistério. A Justiça, o Poder Judiciário, só pode se manifestar por impulso. Quer dizer, ele não toma nenhuma iniciativa sem a provocação de alguém, seja um cidadão, seja uma entidade, seja o Ministério Público. Por aí já se vê que todas as iniciativas atribuídas ao juiz Moro ou ao STF, Supremo Tribunal Federal, ultimamente mais conhecido como Suprema Corte, na verdade não são atitudes ou iniciativas tomadas pela Justiça, mas sim pelas partes, no caso, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. À Justiça somente é dado decidir, ou, quando muito, conduzir, também através de decisões, as dúvidas de outros poderes, como foi o recente caso dos esclarecimentos solicitados pela Câmara dos Deputados ao STF em relação à tramitação do processo de impeachment da presidente Dilma. Então, tudo o que está acontecendo em relação à Operação Lava Jato é obra da iniciativa da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que lá naquela força-tarefa é comandado pelo Procurador Federal Deltan Dallagnol. Este sim é o carrasco dos corruptos da Lava Jato. O juiz Moro só age, só decide a pedido das partes. Imagino que o tem feito rigorosamente dentro da lei. Caso contrário, já teria tido inúmeras de suas decisões derrubadas, não só pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja sede é em Porto Alegre, como e principalmente pela Suprema Corte, termo que é mais usado nos filmes americanos do que propriamente no nosso linguajar jurídico-administrativo. Então, sendo a função de carrasco dos corruptos própria e típica do Ministério Público, a mim parece um contrassenso, uma aberração estratégica. Um governo indicar para seu ministro da Justiça não um, mas sim 2 promotores, que quando atuam em tribunais são chamados de procuradores de justiça. Foi o caso do procurador de justiça da Bahia, apadrinhado do então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, que por uma decisão da Suprema Corte preferiu desistir de ser ministro a abdicar de sua carreira de promotor. Já o novo promotor, que aceitou o cargo, o Aragão, possivelmente o mesmo citado por Lula numa das conversas telefônicas, a meu ver, não deveria ter atendido ao canto da sereia, porque para isso ele teve que literalmente trocar de lado. Ou seja, passou do lado dos acusadores, que são os promotores, o Ministério Público, para o lado dos acusados, que nestes processos específicos são o governo, o ex-presidente Lula e todos os corruptos da Lava Jato, tanto os ainda investigados quanto os já condenados. E já chegou ele ameaçando seus agora comandados da Polícia Federal de afastamento de seus cargos, mesmo que sem provas de irregularidades, bastando, como diz ele, tão somente o cheiro de suspeitas de vazamento. Seria isso o tal defender o devido processo legal e o sagrado direito de defesa? Seria isso defender a legalidade? Me parece que não. Por falar em legalidade, hoje a presidente Dilma parece ter largado a sua última carta, a do desespero, o coringa. Sim, porque em um pronunciamento novamente realizado sob os aplausos de uma plateia seletiva no Palácio do Planalto, ela acaba de desenterrar o ex-governador Leonel Brizola, conclamando seus aliados para uma nova campanha da legalidade. Na prática, ela inovou de novo, quase que nomeando um ministro póstumo para lhe ajudar a garantir o seu governo. Mas aí eu pergunto, qual legalidade? Aquela dita pelo seu governo e seus aliados, atolados até o pescoço em denúncias e muitas condenações, ou aquela dita pela Justiça, que é quem tem a missão constitucional de fazê-lo? Jurisdição significa dizer o direito, e isso cabe ao judiciário e não aos políticos, muito menos enquanto governantes, cuja função é de governar para o povo e não para os seus partidos. Nessa história de legalidade, de governo e de justiça, eu prefiro ficar com a brilhante e oportuníssima colocação do juiz Moro. Disse ele, abre aspas, a democracia em uma sociedade livre
exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. Fecha aspas e até a próxima.